Vou abrir aqui, mostrar aqui para vocês do zero, né? E vocês vão ter nesse treinamento aqui a noção de como operar, né? O fato ali para você estar criando, né, o seu projeto, o planejamento inicial, vai criar o seu projeto, você vai definir o seu planejamento inicial, que é a parte do orçamento, planejamento, acompanhar, certo? Vamos seguindo. Essa é a versão atual, né, do Previx, tá? Vez ou outra eu vou estar passando algumas informações técnicas também, porque no dia a dia aí vocês vai surgir essa dúvida. Embora todas essas informações, a maioria delas, né, estão também no manual, né, que o manual está aí na pasta SGOin, a pasta manual, tem um manual completo aí, de todo o passo a passo do sistema, só que ele é bem seco, né? Então, de fato, fica ali alguma dúvida, né? Operacional mesmo, normal, tranquilo, não tem como você colocar todo o espírito do sistema no manual, né? Então, vamos lá. Aqui, assim, o Previx, você pode tanto acessar, nesse momento, os 3 PCs aí, os 3 computadores que tem, né, o Previx instalado, eles são servidor cliente, né? Servidor é onde está instalado o banco de dados. E cliente é onde está sendo executada ali a ferramenta, né? Onde você está abrindo de fato ali o sistema, né? Então, as informações elas estão isoladas, né? Então, cada usuário, né? E por exemplo, a Larissa fizer aí é independente, né? O que cada um fizer aí é independente, tá? Essa é uma forma de acesso, né? A outra forma de acesso seria vocês estarem apontando para um banco de dados, tanto interno, né, na intranet aí na mesma rede, ou extranet também, ou fora, né, acessando pelo IP. E vocês teriam que ter um servidor central ali, onde teria o banco de dados do Previx. Então, vocês iriam estar acessando essas informações. Só que aí vai cair a performance, porque vai depender também da internet, né? Então, a melhor forma, inicialmente, é dessa forma como vocês estão no momento. E aí, o clique que vocês dão é direto na máquina. Se porventura, mais na frente, né, vocês queiram fazer uma comunicação, se comunicar com relação ao projeto, né, trabalhar no mesmo projeto, vocês podem estar exportando o projeto, vocês podem estar criando cenários, aí vocês vão entender isso aí. Ou seja, é uma ferramenta bem dinâmica, assim, vocês vão ver que tem, assim, facilita muito, vai facilitar muito. E para quem já utiliza um sistema que tem banco de dados, vai, com relação à parte técnica, né, o sentido, né, da coisa é a mesma. É diferente para quem nunca utilizou um sistema com banco de dados, porque, assim como qualquer outro, né, você não consegue voltar a informação, né? Para você voltar uma informação, você tem que recuperar um backup, certo? É diferente de, por exemplo, o Word, Excel, que você está ali mexendo e dá um Ctrl Z e volta. Ele não nenhum sistema, né, que tem um banco de dados, ele pode ter alguns pontos ali, mas é coisa pouco, porque ele tem que salvar na memória. Mas tem várias ferramentas, né? Tanto que tem uma ferramenta aqui que toda vez que você entra no sistema, ele faz um backup justamente por segurança. Então, por isso que, né, só para reforçar essa questão, como o servidor, como no momento vocês estão sendo servidor e cliente, é sua responsabilidade, né, fazer o backup, é sua responsabilidade aí, cuidado das informações que estão aí no seu computador. Quem sabe mais na frente, né, vocês podem ter aí um servidor, né, com o Previx, e vocês vão também, vocês podem estar acessando aqui, vocês iriam colocar servidor, né, estariam configurando e vocês vão estar acessando ali as informações, que aí nesse caso fica mais fácil, né, vocês estarem ali trabalhando no mesmo projeto, onde as informações estão ali concentradas no servidor e de repente 2, 3 usuários trabalharem no mesmo projeto, acessando ali servidor, certo? E também os dois, é flexível. Então eu vou, antes de entrar aqui, eu quero só abrir essa telinha aqui, né? Vocês podem estar clicando aí. Isso aqui é só uma parte técnica, né? Que é onde foi configurado, né? Essa aqui é a chave de vocês, que é a chave que a gente libera. Vocês estão com acesso virtual, né, da chave, que é liberado por máquina. Isso aqui é o servidor da chave,
Esse aqui não, essa parte de configuração aqui é só mesmo técnico, vocês não precisam estar modificando nada, certo? Então, usuário inicial, padrão, usuário, senha obra, certo? Vamos digitar aí a senha obra e o alias XE, sempre XE nesse caso. Então, vocês dão OK aí. Ó, como eu já tenho um prefix aqui aberto, já estava aberto, certo? Então, gente, essa aqui é a tela inicial do prefix. No momento que vocês instalam, tem alguns projetos, para acessar os projetos. São projetos modelos, né? Vocês devem estar clicando nesse botãozinho aqui, certo? Esse botãozinho aqui é só para vocês estarem visualizando todos os projetos que tem aí nesse banco, certo? E assim, os projetos que vocês têm aí são modelos, né? Não são, vocês vão ter a obra 100, a 516, são projetos fictícios. Projeto fictício aí para vocês estarem, de repente, até estudando ou vendo, né? E tem projetos também de órgãos, né? Que a gente considera assim, projeto de órgãos, e como DNIT, CEINFRA, SINAP, que a gente subiu no Prefix aqui as composições, né? De forma que a gente importou, né, pelo Excel, para fato aí, caso que alguém queira, né, tá importando o seu projeto. Mas assim, gente, com relação ao banco de dados, o Prefix ele já está pronto para vocês estarem operando, né? Tem que criar só o seu projeto, tem que criar o seu projeto, né? Definir as informações iniciais, importar a sua planilha de serviço. Aqui, ó. A gente vai seguir esse passo aqui, ó. A gente está nesse módulo aqui de planejamento, né? Vai informar os dados iniciais, criar o projeto, informar os dados iniciais do projeto, importar a planilha de serviço, que é aí a nossa EAP, a planilha do cliente, certo? Você tem a planilha de serviço, tem a planilha de vendas. Isso seria uma forma, um regime diferenciado, né? Contratação. Caso a planilha do cliente seja diferente da planilha do execução, certo? Você pode estar importando ou ter apenas uma planilha de serviço que vai ser a revisada e a contratual. A gente vai entender esses pontos, certo? A gente vai definir o prazo, né? Porque aqui, gente, é um sistema de planejamento, não é de um sistema de orçamento. O sistema de planejamento, que obviamente faz orçamento. Você precisa ter orçamento, porque você sabe que o orçamento é só no valor presente ali. Tem vários outros pontos, né, que o planejamento ele incide, né? Várias informações que várias influências negativas, várias ociosidades, né? Vários pontos porque assim, o Prefix ele é um simulador, né? Imagina a tua obra caminhando ali e você com o Prefix trabalhando conforme as mudanças, né, vão ocorrendo. Ele dá uma previsão, né, obviamente, com base nos dados. Então, da forma como você vem, né, tá ali alimentando as informações, né? Quanto mais próximo do que de fato está previsto para ocorrer o projeto, mais próximo você vai estar visualizando as informações dos relatórios, os dados, os histogramas, o custo previsto ele vai estar mais próximo do previsto, certo? Vamos lá. Então aí a gente vai estar informando os calendários, vocês vão entender porque tem 2 calendários, né, de trabalho, certo? Relacionamento, que aqui nessa parte do relacionamento é a parte mais importante, onde a gente vai estar informando para o sistema como de fato os serviços vão ser executados. E é aqui que a gente traduz, né, para a nossa planilha de serviço como os serviços vão ser executados. E aí ele vai gerar uma lista de insumos, né, com base nesse relacionamento. A gente vai atualizar os custos, né, a gente vai passar pelo cronograma. A gente tem um cronograma mensal, né, que é o cronograma ali mês a mês, né, e você tem um cronograma semanal, que é um cronograma para você estar acompanhando ali a produção, né, semanal. Você vai ter uma produção semanal, você tem um determinado encarregado responsável ali pela aquela determinada equipe. Você pode estar fazendo, tendo esse previsto semanal e um real reprogramado e acompanhar de forma semanal no Prefix. Você pode acompanhar de forma diária, sem nenhum problema. O Excel ele vai funcionar, vocês utilizam um projeto no Excel,
Mas assim, o Excel com o Previx, o Excel ele vai passar a ser uma ferramenta somente de auxílio, né? Assim, para você estar importando, tá? Seria interessante, porque ocorre às vezes, principalmente no começo, assim, numa fusão, você está ali utilizando, você é muito acostumado a utilizar uma determinada ferramenta e vem outra ferramenta que no começo você, né, tem alguns empecilhos com relação à parte operacional e acha, não, essa parte eu vou conseguir fazer. Mas assim, você tem que entender que o sistema ele tem um banco de dados, né? São informações que hoje você criando aqui um determinado projeto, certo? Aí para vocês, lá na frente, né? Esse mesmo projeto, os dados que estão nesse projeto, vocês podem aproveitar para um outro projeto também. Certo? A forma como vocês trabalham, vocês podem estar copiando informações de um projeto para o outro. Ou seja, com isso vocês vão estar alimentando as informações do banco de dados. E com o sistema vocês vão conseguir acompanhar mais obras, né, de forma mais produtiva, né, devido à forma como as informações vão ser apresentadas, né, e a forma como a coisa vai andar, certo? E aí, gente, a gente vai estar informando aqui os prazos, né, de pagamentos. E ele tem um autoteste. O autoteste é tipo aquele autoteste lá, aquela parte, aquelas notificações que tem. Não sei se vocês fazem aquela parte lá da restituição do imposto de renda. Tem uma parte lá, um ponto lá que ele diz: ó, falta informar isso aqui, falta informar tal ponto. E é aqui no autoteste que ele vai te apontar todos os erros, né, que tem no teu projeto. São erros entre aspas, né? Assim, são dados que faltam, né, para você ter um cálculo, para você conseguir fazer um cálculo unitário, que é o cálculo do orçamento, e um custo por permanência. A gente fala por permanência, que é o custo mensal, porque depende, né? Se o projeto tem 6 meses, vai dar um determinado custo. O projeto tem 10 meses, vai dar outro custo. Então, é bem relativo. E aqui tem algumas planilhas de consultas, né? Planilha detalhada, bem interessante. Planilha de serviço detalhada, que ela vai destrinchar ali, vai pegar até o insumo, né, caminho até do custo. E aqui você tem um histograma de compras ajustado. Apesar de acordo com o cronograma, ele já vai te trazer um histograma de compra, certo? Mas caso você queira ajustar, você pode estar ajustando aqui a forma de compra dos seus materiais. Quando a gente for para o acompanhamento, que acompanhamento é a parte de medição, né, a parte ali de você abrir e fechar a medição. A gente entra mais em detalhes aqui. Você tem a parte de cadastro, né, que é onde a gente... Alguns pontos você vai criar equipe, você pode consultar também, você vai ver que é aqui aqui é onde estão todos os cadastros, todos os pontos do banco do sistema. E vocês vão ver que tem muitos serviços cadastrados, né, serviços padrões. Vocês vão entender o que é serviço padrão, serviço básico, né? A parte de índice de reajustamento, né? Se o seu projeto ele tem reajustamento, ele já tem as cotações. A gente atualiza de forma manual, mês a mês, aquelas cotações que tem lá no site do DENIT, Ação Getúlio Vargas, né? E, enfim, e aí insumos, tudo, e vocês vão entender aí a lógica do sistema. A parte de ferramentas aqui, ó, é a parte onde a gente vai duplicar, a gente pode estar duplicando cenários ou eliminando. Essa parte de eliminação é mais para liberar processamento, né, do projeto. Ou você tem um projeto ali, duração de 5 anos, ou que seja uma indicação, lá, 22 andares, enfim, tem várias planilhas ali com 5.000 itens, e fica, ou que você está lá na 10ª medição, e tem dados que você quer... tem dados que eu não preciso mais, eu vou estar liberando aqui, vou estar excluindo, para quando eu estiver navegando no projeto, ele fique mais leve, enfim. São só pontos ali para estar auxiliando no usuário, certo? Importar ou exportar um projeto, vocês vão entender essa questão de dados mensais, dados gerais, certo? A parte de backup, e daqui para frente são relatórios, né? Você tem os relatórios gerais, relatório de toda a estrutura depende, essa parte aqui independe de projeto, né? Porque é toda a massa de dados do Previx. E aqui já entra a parte do projeto, né? Os relatórios referente ao teu projeto cenário, né?
Aí você tem aqui relatórios, todos relatórios, histogramas, e a gente vai estar entrando nos principais, né? Do projeto que a gente vai estar criando. A gente vai estar criando um projeto de treinamento, que é um projeto básico, né? Um projeto rápido, assim, para você operar, porque essa mesma informação você vai replicar para o seu projeto verdadeiro e, quem sabe, durante o andamento, né? Em paralelo, você já pode estar fazendo, né? Tudo é questão de tempo, né? Em paralelo, você já pode estar fazendo um projeto que você tem aí que já acabou de iniciar, ou vai iniciar, ou já até concluiu, assim, você pode trabalhar ele no Previx de forma, pelo menos o planejamento inicial, só para você pegar, né, a questão, a parte que tem ali mais tem informações que você tem que estar fazendo ali no relacionamento. Não necessariamente você precisa fazer tudo nesse primeiro momento. E ali o importante é vocês, né, saberem tá operando o sistema. A parte de gráficos, né, o Previx não é forte assim nos gráficos, mas tem alguns gráficos que vocês podem estar acompanhando, principalmente o tempo-caminho, né, que ele faz. A parte do tempo-caminho já tem que ter o cronograma e tudo, né? Bom, a parte de integração, porque o Previx é o seguinte, gente, você tem o planejamento inicial, a parte do orçamento, ele faz a parte do acompanhamento de medição, certo? Também tem a questão da apropriação, certo? O Previx faz a apropriação em conjunto com o Servix, certo? Apropriação dos insumos, né? Quanto foi utilizado de tal hora em determinado equipamento, determinada mão de obra, quanto é que foi utilizado determinado material, e isso é feito apontamentos, né? O aplicativo ou direto lá no Servix, certo? É um outro sistema da gente que trabalha em conjunto e essas informações, essa informação é mais automática. Tem também uma forma manual, tá? Mais trabalho, né? Que você está importando ali do Excel, né? E, bom, gente, vamos antes de fato aqui entrar aqui, antes da gente começar, né? Eu estou dando só um geral para vocês terem uma noção inicial, tá? Eu quero dar uma passada rápida aqui nesse xizinho aqui, que é a parte para vocês entenderem aqui. Aqui vocês vão ter acesso à informação dos últimos acessos. Os últimos acessos que você acessou aqui o sistema, certo? Nesse computador, certo? Aqui, ó, na parte de configurações, é interessante, eu vou abrir só a parte de configurações gerais mesmo. Aqui são configurações de usuários, alterações de senha. Essa parte aqui de configuração de acesso faz mais sentido quando você está trabalhando em um servidor. E aí você tem diversos usuários, você pode estar fazendo um controle de usuário e tudo mais. Nesse caso, nesse momento, não seria viável. E aqui a parte da informação, né, sobre o sistema, que é aqui onde você tem a informação de até quando está indo ali tá tendo a validade da sua chave, certo? Vamos aqui em configurações gerais. Configurações gerais é uma tela, imagina lá no Excel ou no Word, você tem lá aquela parte das configurações, aquele ponto lá que você nem vai lá, né? Você deixa lá tudo padrão mesmo. Então aqui ele já está no padrão, certo? Um padrão que dá para você já começar a utilizar o sistema. Mas de repente, durante o andamento do sistema ali, durante o andamento do teu planejamento, tem alguma informação que você está entendendo ou quer alterar a forma como você está lendo, né, a informação, ou uma sigla. Então você pode estar fazendo essas alterações aqui nessa tela. E como eu falei, né, o Previx é um sistema utilizado em diversas empresas e tem a forma, como vocês podem estar vendo aqui, ó, a forma de análise, né, despesa-receita ou receita-despesa. A parte da taxa de administração é sobre o total, o faturado. A parte de administração a taxa de administração sobre a venda ou sobre o custo. Então são parâmetros, são regras ali que você vai mexer uma vez, caso seja diferente, né? Alterar ali uma única vez e pegar a partir daí para frente, certo? Então assim, não precisa estar entrando em detalhes nesse ponto aqui, porque isso aqui não é dentro do projeto, mas aqui é um ponto que vocês podem bater o olho e tá
ali alterando, vocês vão ver que tem muitos pontos que também de padrão, né, que o sistema pega dessa tela aqui para o seu determinado projeto cenário, ele puxa essas informações dessa tela aqui também, né, como essa daqui, né, encargos e impostos, né, isso aqui é um padrão de como você vai ler, né, cada ponto desse aqui, certo? Dentro do seu projeto cenário. E aqui são dados padrões, são dados, ainda não, a gente não está no projeto, são dados que você pode estar copiando e alterando no seu projeto, né? Então, de repente, você pode deixar, vamos supor que você trabalha aí com 3 projetos ao mesmo tempo, você pode definir logo um padrão aqui, né, de como vai ser, mais geral, né, esse projeto, ou até mesmo como de fato vai ser, e dentro do projeto você vai dar só um clique, ele já vai copiar todas essas informações aqui, todos esses dados, né, para o seu projeto. A gente vai chegar ainda na tela. Então, como eu falei, essa tela aqui a gente não precisa entrar muito em detalhe, é só mesmo para você ter a noção dos pontos das configurações gerais. Essa tela também, ó, esses dados aqui, a gente vai entrar de fato lá nos dados iniciais e vamos avançando. Isso aqui é a tela inicial, né? Vamos supor que tem alguma informação na tela inicial que você não queira ler da forma como está sendo apresentado, você pode estar alterando, certo? Essa telinha aqui, que está aqui logo abaixo, vou falar dela, certo? Então são dados ali que você pode estar alterando a nomenclatura, certo? Tela inicial, né? Alguns pontos aqui que você pode de fato de repente, né, tá querendo alterar a forma como você, por exemplo, a geração contínua no Excel, quando você exporta para o Excel lá, você quer que seja contínuo, tudo numa planilha só, né, numa abazinha só, ou você quer que as páginas sejam divididas por abas, né? Você coloca não, por exemplo, né? Se for tudo numa aba só né? Acessar todos os projetos ou só os projetos ativos e matrizes, de repente você pode deixar assim, porque aí ele não vai acessar, nesse caso aqui, ele não vai acessar os inativos, né? Que eu vou explicar quando a gente estiver criando o projeto. Você pode deixar assim. E aí, quando chegar lá, aqui o cronograma, né? A parte do cronograma. Então, são vários pontos que, sem nenhum problema, gente, durante a utilização do sistema, você pode vir aqui e alterar essa informação aqui e entrar lá no cronograma, você vai entender o que é essa informação. Você colocar assim que você entrar aqui no cronograma, ele vai ativar um filtro já para, às vezes, de repente você tem um projeto lá com 5.000 itens, né? E você quer acessar só aquela faixa de itens. Eu quero acessar só o grupo 5, por exemplo, né? O 05 até o 05, 01, 01, 01, alguma coisa. Aí ele vai te mostrar só aquela faixa de itens ali, né? Caso você queira, caso você tenha essa necessidade de, assim que você abrir o cronograma, ele já te mostrar. Porque dentro do cronograma também tem um botão que você vai ativar o filtro, certo? A parte de integração, isso aqui já é pensando na parte lá do acompanhamento. Você tem uns dados consolidados aqui no Previx, que é uma parte do fechamento. Você vai informar todas as despesas, né? Após o fechamento do seu projeto, você vai informar todas as despesas, né, diretas e indiretas, certo? Que de fato são despesas econômicas, né? Porque aqui no Previx você pode trabalhar só de forma econômica, né? A sua despesa, todos os dados, né, que você ser informado são de forma econômica, né? Você pode informar lá o faturado, né? Sem nenhum problema. Mas assim, tem um ponto aqui, que essas siglas aqui, MDO, né? MOD, né? Mão de obra direta, encargo direto, benefício direto, tudo isso aqui eles podem estar sendo atrelados a um determinado insumo. E você pode estar com um clique lá, se você estiver alimentando, né, a parte lá da integração, todos os insumos, né, todas as despesas desses insumos, então no fechamento, com um clique você pode estar trazendo todas essas despesas, as despesas acumuladas, né, desses grupos aqui, certo? Não, eu não tenho esse acompanhamento, eu tenho, né, as despesas na mão de obra direta. Então você vai lá e digita lá a despesa acumulada, né, que aí você vai ter, caso são as despesas reais, né, acumuladas, porque aqui no sistema você vai acompanhar pelo custo, né, você vai ter o custo lá na medição por serviço, né, e aqui são, enfim, vamos lá. E aqui a parte de comunicação, certo? Isso aqui não vai em detalhes, que é mais a forma como ele se comunica com outro sistema, certo?
Bom, aqui com relação ao backup, eu recomendo que vocês deixem marcado aqui, ó, sempre que entrar no sistema. Ou seja, toda vez que vocês colocarem o OK, né, a senha OK, sempre que entrar no sistema, ele vai fazer um backup. Só que ele não vai explodir nenhuma tela não, ele vai fazer por baixo e ele vai salvar lá na pasta padrão do Previx, que é a não ser 2 pontos, né? SGO-WIN backup, né? Vai ficar lá um arquivozinho toda vez que entra no sistema. Ou seja, então se você abriu o sistema pela manhã, certo? Trabalhou o dia todo ali, fechou, certo? E quando foi no outro dia, né, você entrou, certo? No momento que você entrou ali, ele fez um backup do que você trabalhou dali para trás, né? Ou seja, o que você trabalhou no dia anterior, certo? Só para deixar claro, né? Porque vamos supor que eu trabalhei diversas coisas aqui durante todo o dia e deu um problema no computador e tudo. E aí, esse backup é o quê? Esse backup é referente às informações que você trabalhou antes de fazer o backup, certo? Bom, então banco de dados aqui é só relação à senha. Bom, e a parte da descrição. Vocês, né, da construção pesada, então um relatório, ele vai mostrar, né, construção pesada, né? O relatório vai mostrar lá, né, em ordem crescente, mão de obra, encargos, né? Isso aqui é uma sequência padrão mais comum de acontecer. Caso vocês queiram estar alterando algum grupo depois, né, vocês podem estar nesse momento aqui dessa forma, mas vocês podem estar alterando essa sequência aqui. Muito comum, ninguém faz essa alteração, mas estou só passando informação para você que tem como estar alterando essa ordem aqui do que vocês querem que seja apresentado em primeiro ou em segundo sequência. Tá? E aqui o grupo também. Bom, porque o Previx você tem como, ele tem dados, né, também para leve, agricultura, lixo, montagem, certo? Vocês vão ver que lá na serviços, insumos, composições, vocês vão encontrar essas outras informações, é tanto que tem lá um pontozinho no momento da criação do projeto, construção pesada, o tipo, né? O tipo do segmento, vocês vão marcar, e com isso lá no relacionamento ele vai mostrar para vocês serviços só referente a esse segmento, certo? Mas vocês podem estar sem nenhum problema, consultar, né? O sistema ele não tem esses bloqueios, né, de você estar consultando informações referentes a outro segmento. Ele tem uns filtros, né? Bom, gente, eu vou tá saindo dessa tela aqui, vou dar um OK e vamos criar o nosso planejamento, o nosso projeto, né, do treinamento aqui. Vamos criar esse projeto. Para criar o projeto, vocês vão ver aqui que no canto esquerdo, ó, tem um sinalzinho de mais, ó, criar novo projeto. Aqui no canto direito também, ó, tem aqui um sinalzinho de mais, ó, criar novo projeto. Certo? Essa tela inicial aqui, ela é output, né? As informações que estão nessa tela inicial, você não consegue estar alterando, você não consegue editar isso daqui. Isso aqui são dados que, conforme vocês vão estar trabalhando, o valor do contrato, planejado, términos, o prazo, tudo isso aqui, ó, o valor total do seu orçamento, o custo total do seu projeto e tal. Todas essas informações aqui, basicamente o que está no lado esquerdo é mais voltado para o previsto, e o que está do lado direito é mais voltado ali para a parte de acompanhamento, o que já aconteceu, fechou a medição, faturado, executado, certo? Então, conforme você vai estar trabalhando ali no seu projeto, essas informações aqui vão estar sendo atualizadas, certo? E são informações gerenciais, né? Para você bater o olho e ver como é que está no momento. Caso ela não tenha atualizado, né, logo você pode estar clicando ali esse botãozinho aqui, que ele dá um flashzinho, certo? Só para atualizar a tela inicial. Então eu vou clicar nesse sinal de mais aqui para criar um projeto, certo? Cliquei no sinal de mais e você vai seguindo o passo aqui, que é colocar o estado, né? O código do seu projeto, que é o número 4 dígitos. 4 zeros, 4 números, 4 números, vai estar colocando. Pode ser 10, pode ser 100, 1000. Tem que ser um número que esteja disponível.
Agora, vamos supor que o seu projeto ele tenha texto, né? Você pode sim, sem nenhum problema, estar colocando texto lá na parte dos dados iniciais, que é nesse momento aqui, certo? Nesse botãozinho aqui dos dados iniciais, você pode estar colocando um textozinho lá referente ao seu projeto. Número e texto. Eu vou definir aqui, gente, o código do projeto, que é um código que está livre, porque aqui, seguindo a sequência, eu vou colocar o código 11. Mas vocês podem estar colocando outro código. Não tem nenhum problema, vocês podem colocar também o código 11, certo? Só digitar o número 11, certo? O nome do projeto. E aí, Larissa? Uma dúvida. Certo, pode Esse perguntar. projeto ele vai ser criado individual ou vai ser criado um para a empresa e os outros, no caso, a minha conta e a da Amanda, a gente acompanha? Esse projeto, Ou cada um tem que montar o seu? Tipo, o Mário monta um, a Amanda monta outro e eu monto outro. nesse momento aqui, a gente está só num treinamento, né? Cada um vai fazer, né, o seu projeto para tá praticando. Pode chamar o nome do projeto treinamento, certo? Você vai fazer, outra pessoa vai fazer. Agora, na prática, no dia a dia aí, né, vai ser só um projeto, né? Mas, como eu falei, né, vocês estão trabalhando de forma isolada, né? Você está num determinado computador que tem um banco de dados, ela está num computador que tem um banco de dados. Vocês podem estar trabalhando no mesmo projeto, porém vai ser de forma isolada, certo? Vamos supor que tem uma determinada atualização, né? Eu vou atualizar o projeto. Vocês vão ver que se você estiver trabalhando muitas, né, alimentando muitos dados, né, no projeto, não é coerente, né? Porque vocês vão estar trabalhando de forma isolada. O recomendado, se for trabalhar no mesmo projeto de forma simultânea, seria trabalhar, né, ter um servidor e ali apontando para o servidor as informações. Agora, vocês podem estar trabalhando no projeto somente um computador, certo? Alimentando ali, deixando o projeto, vamos concluir ele, o planejamento inicial, né? Pronto, a gente concluiu o planejamento inicial, ok, esse aqui é o planejamento inicial, certo? Vamos seguir a partir daqui. Agora vamos duplicar esse projeto, vamos duplicar ele para fazer o fechamento da medição, por exemplo, né? Aí vocês podem estar exportando. Você pode ter um computador ali só para consulta, de repente, né? Só para estar consultando o projeto, ou seja, vai ter um computador master, né? Que tem ali, que está sempre alimentando, está sempre atualizando, certo? E o outro ali, aquele determinado projeto, ele vai só consultar, por exemplo. Eu estou falando aqui como forma de sugestão dessa situação, certo? Mas se for trabalhar de fato, pode perguntar quem levantou a mão aí. E aí a gente complementa. Na verdade é o seguinte, pelo que a gente está entendendo, a nossa obra, por exemplo, a nossa obra é PA 203, o número do projeto vai ser o código da nossa obra. A gente deixa PA 203 nesse número de projeto. Seria isso? Porque assim, nesse momento vocês pode ser o mesmo código. Mas imagina só, vamos imaginar a situação ali no dia a dia, certo? Você cria um projeto 100, a outra pessoa também criou o projeto 100, um outro usuário, e o projeto é o mesmo. Eles estão trabalhando, estão alimentando, mas eles estão isolados, né? Então, não estão trabalhando no mesmo projeto. Apesar de ser o mesmo código, são um projeto diferente. Então, assim, não é produtivo, né? Vocês estarem pegando um projeto do zero, né? As duas pessoas trabalhando no mesmo projeto. De repente, pode ser, eu não sei, né? A quantidade de projetos que vocês têm, né? Mas de repente, uma pessoa pode ficar responsável por um projeto, outra pessoa pode ficar responsável pelo outro projeto, né? E quem não tiver responsável por um determinado projeto e queira, né, visualizar informações, né, desse projeto que não está trabalhando, ele pode receber esse projeto só para estar de forma de consulta, né, para estar consultando. Tá me entendendo? Perfeito. Provavelmente vai ser bem assim que vai acontecer, Túlio. A ideia... É só exemplo, vocês pegarem a situação, como é que vocês fazem? Inicial, Como é que vocês fazem hoje, né? Você tem um projeto ali, tem uma determinada pessoa que está mais à frente, que definiu os custos, né? Então, que trabalhou naquele projeto, né? E ali ele repassa, enfim. Peguem a situação que está sendo
mais ou menos, está acontecendo mais ou menos hoje, né? Para vocês estarem vendo como é que vai estar trabalhando. Mas vamos focar nesse momento aqui, né? Pensando no treinamento, pensando na parte operacional, né? Como tá finalizando aqui o planejamento inicial do projeto, certo? E aí, quando concluir o treinamento, a gente o pessoal vai analisar e tudo, ver a melhor forma, certo? Bom, o nome do projeto eu vou colocar aqui treinamento, tá certo? Também, sem nenhum problema, você pode colocar o seu nome se você quiser. O código do cenário, por que tem um cenário? Quando você ouve a palavra cenário, você lembra o quê? Uma situação, né? Você pode ter um cenário X, cenário A, cenário uma cor azul, um cenário B, cenários. Você pode ter N cenários, né? Aqui no Previx você pode ter até 99 cenários desse projeto. Agora, quando você exporta cenário, o cenário de fato é o projeto. Ele está atrelado ao projeto. Imagina projeto barra cenário, certo? Ele está sempre atrelado. Projeto barra cenário. Então, quando você exporta cenário, ele vai estar sempre atrelado, vai ser o código do projeto, né? Barra, um ifzinho, o código do cenário. Então, cenário 10, eu quero exportar o cenário 10. Ok, esse é o projeto atual. Mas por que não tem só projeto? Porque aqui são situações que você pode estar de forma flexível, né, de você estar trabalhando. Imagina só, e é bem assim, bem amplo, né? Uma determinada situação, vamos supor, você está no projeto cenário 1, né? Você concluiu o seu planejamento inicial e você vai você quer deixar ele como seu R0 e você quer modificar a partir dele, teve um reajuste, você quer deixar esse cenário ali intacto, enfim, um cronograma, né? E eu quero duplicar a partir dele e trabalhar, né? Essa é uma situação. Outra situação, fechou a medição, a cada fechamento de medição eu vou estar duplicando o cenário, vou estar mantendo ali o meu cenário inicial e vou estar trabalhando sempre uma nova medição. Enfim, porque com isso você facilmente vai poder acessar uma determinada medição. Eu estou na medição 10, eu estou na 10ª medição, quero acessar aqui a 8ª medição. Você pode só modificar o cenário e já acessar ali fácil, né? Qual era o custo que estava, qual era o cenário, né, ali que estava nessa determinada medição. Porque se você abrir, né, as medições, de fato, calculando novamente, é um outro cenário. Você tem custos diferentes no passado, né, em relação aos custos atuais, né, porque você sabe que todo mês está atualizando os custos dos insumos, né, e você já tem um novo custo naquela determinada medição. Então aí é que tá, fechou a medição, trancou, não altera mais nada, né, dessa medição. Eu posso alterar a medição do passado? No momento não, só se você abrir a medição, né? Mas aí é uma situação, né, bem, assim, vamos supor que você teve um determinado dado que você informou errado, ou você quer fazer uma retificação, você quer só fazer uma correção. Aí tudo bem, né? Mas assim, não é muito comum isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Então você abre uma edição, só tem que tomar cuidado com relação ao cronograma, com relação aos custos, né? Porque você atualizou, não atualizou, porque quando ele fechar novamente, ele vai fechar em relação àquele novo cenário. Agora eu estou falando a palavra cenário da forma como está no momento. Então é muito relativo, né? Então você tem situações do passado, do presente, né? Então eu vou colocar aqui né? Cenário 1. E o nome do cenário você pode definir R0, planejamento inicial, certo? Pode perguntar. Túlio, esse cenário serviria para revisões de projeto, aditivos, a mudança de escopo também? Não? Aditivos não, porque na planilha de serviço você já tem lá, você tem a planilha revisada, você tem a planilha contratual e você já pode estar adicionando os aditivos na planilha de serviço mesmo, certo? Agora, pode ser um replanilhamento, pode ser, vamos supor, nesse determinado cenário, eu tenho um projeto com 8 meses, né? Eu quero ver se eu consigo executar, eu quero ver quanto é que vai dar de custo, se eu
eu for executar de repente esse projeto em 6 meses, né? Aí você duplica o cenário, modifica ali o tempo, né, do projeto, vai ter um outro cenário. Apesar de ser o mesmo orçamento, né? Então você pode estar analisando os custos, de repente uma forma de execução diferente, e você pode comparar também os cenários, você pode comparar os custos entre cenários. Então, diversas situações, né? Ok, então o objetivo é comparar custos entre cenários. Também. Pode ser também. A situação do cenário, ela pode ser ativo, inativo. Por que tem isso daqui? Você pode deixar inativo, assim, sempre no primeiro momento, o cenário, obviamente, ele vai ser ativo. Eu tô criando agora, eu quero acessar agora, né? Mas, de repente, você tem lá 10 cenários. Mas você está trabalhando somente em um cenário. Porque o fato de ter inativo, ativo, você pode enxergar como, por exemplo, arquivado, né? Você quer deixar um cenário ali arquivado, um cenário que você não pode mexer ou não quer mexer no momento nele. É para evitar, voltando à situação do banco de dados, porque você, de repente, tem lá 10 cenários e durante todo o dia você mexeu no cenário que não era para... Você trabalhou no cenário que não era para ter... Não era para estar mexendo nele. E você percebeu só no final do dia. Aí para voltar só recuperando o backup, né? Porque é uma situação assim que você já fez várias modificações. É por isso que então, tem essa questão aí de... O backup, gente, ele pode ser tanto backup de toda a estrutura, toda a massa de dados, como pode ser uma simples exportação. No momento que você exporta o cenário X, ou no momento que você exporta o projeto, que ele já vai todos os cenários, ali ele já funciona como uma espécie de backup, né? Porque há uma diferença do backup é toda a estrutura, todos os projetos, todos os insumos, todas as composições, toda a estrutura, né, do Prefix, certo? Que é um arquivozinho com a extensão BKG. Já o projeto, né, que é só um arquivo bem leve, né, que é um arquivo que ele só abre no Prefix, todos esses arquivos só abrem no Prefix, mas é um arquivozinho que você pode exportar só um cenário específico, só um projeto específico. Ali ele também é uma espécie de backup, entre aspas, certo? Essa questão de cenário, se não ficou claro agora, durante o andamento aqui da utilização, você vai entender, né, porque é bem flexível, né? Então, imagina, é interessante durante a utilização do sistema que durante um determinado questão, vamos supor, você pode trabalhar assim, eu preciso fazer isso. Será que o sistema faz? Eu quero fazer isso. O sistema faz isso aqui? Entendeu? Então, porque se você for querer buscar todos os pontos, né, principalmente nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, né, do sistema, nessa primeira semana, 2 semanas aí, como tem muitos pontos, né, muitos botões, muitas informações, fica meio que improdutivo, né? Então, vamos focar aqui, né, de fato, você vai precisar para estar operando, para você ter aquela determinada informação, e aí, depois de um mês, está utilizando ali o Prefix, né, você já está familiarizado, aí você pode estar se aprofundando, certo? Então, essa questão do ativo, tá tranquilo, né? Ativo, inativo, vocês vão entender melhor quando eu criar aqui um cenário e mostrar aqui, porque você tem aqui, do lado esquerdo, seu projeto. E do lado direito, você vai poder estar escolhendo o cenário e vai ficar bem aqui, né? Todos os cenários. E aí, repetindo, né? Se tiver lá vários cenários, você deixa inativo os cenários que você não está trabalhando e deixa ativo só o que você está trabalhando no momento. Também tem a opção de marcar ali, né? Você marcar em negrito aquele cenário principal. Ok, vou deixar ativo. O cenário é matriz? Não, não é matriz. O cenário matriz, a gente considera o cenário matriz aquele que de algum órgão, né? Como DNIT, SNAP, Cicro, né? Então você pode deixar não, certo? E para que é esse cenário matriz, né? O único objetivo dele é copiar composições, copiar relacionamento. Aproveitar. Com base em quê? Com base no código do órgão. E a gente sabe que a descrição do serviço pode ser diferente, mas o código é o mesmo, né? O código daquela determinada composição.
o tipo, né? Eu vou botar aqui, marcar aqui, ok. Vamos lá. Criei o projeto. Como é que eu acesso ele? É ok aí, pode dar ok, tá? Dá ok, criou o projeto. Criei o projeto. Então, no momento que eu crio o projeto, eu venho aqui, ó, seleciono, dou 2 cliques e abro aqui o projeto, certo? Quando você tiver aí lá vários projetos, caso você queira copiar, você filtrar, né, pela descrição, ó, você digita aqui, ó. Então, todos estão ok, né? Todos que estão aí utilizando o Prefix fizeram, vocês chegaram nesse ponto aqui, né? Fácil, né? Criar o projeto, certo? Pode ser nesse cenário de mais aqui em cima ou aqui do lado direito, certo? E o cenário fica aqui, ó. A situação dele aqui, ó. Ativo, né? Aqui. E eu posso marcar ele como principal ou não, né? Que ele fica aí negritozinho. Se vocês tiverem vários cenários aqui, você pode marcar negrito, certo? Nesse botãozinho aqui. Certo? Como tem só um, ele marcou, ele é ele mesmo, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, agora, gente, a gente criou o nosso projeto. Agora eu vou entrar de fato nesses botõezinhos aqui, dados iniciais. E aí, essas informações que eu vai estar dando agora, elas são referentes ao teu projeto cenário. Então, é referente a esse projeto, esse cenário que está selecionado. Esse projeto e cenário que está selecionado aqui, certo? Então, eu tô... Qual projeto que eu tô aqui? Eu tô no projeto 11, tracinho 1. Aqui na parte de cima, ó, ele está mostrando qual é o projeto que eu tô, né? 1, tracinho 1 aqui. Quando você exporta o projeto, ele mostra isso aqui também. Como eu falei, o nome do cenário, né, que você pode chamar até do centro de resultado, né, que é o teu projeto aí, você pode ter um nome, um texto, né? Eu vou colocar aqui, ó, Train 11, por exemplo. Ele vai aparecer isso aqui em cima, e lá nos seus relatórios, em todos os outros pontos, esse vai ser o nome do meu projeto, certo? Aqui, centro de estoque seria um outro código que não interessa no momento, né? Que é um outro sistema que aí a gente estaria em comunicação com ele para poder estar fazendo essa comunicação do estoque atual. Então vamos descendo aqui, ó, tem vários, essa telinha aqui tem alguns pontos, é bem, assim, bem teórico, né? Então, mas assim, cada ponto desse aqui é uma forma de traduzir, assim, em números, né? O que acontece, o que está previsto para acontecer, certo? Acontecer. Então, ó, cálculo com hora mínima. Esse aqui é equipamento, né? Vai calcular com a hora mínima? Sim, certo? E bem aqui embaixo, ó, uma informação que está relacionada com isso, né? Essa questão aqui do custo da hora improdutiva sobre a hora produtiva. Ó, quando você informa lá no teu equipamento, né? Você vai lá e informa lá, qual é a hora mínima? 200 horas, né? Então, se trabalhou 150, paga 200. Trabalhou 180, paga 200. Trabalhou 109, paga 200. Né? Então, trabalhou a menos do que as 200, você vai pagar sempre 200. Então, isso aqui, em números, você está representando que é 100%, né? 100% do que dessa hora mínima. Né? Agora, vamos supor que você tem um contrato que não é muito comum, né? Que seja 50%. Ou seja, ele trabalhou 90, né? A hora mínima é 200, mas vamos supor que ele trabalhou só 90 horas ali no mês, né? Então, você vai pagar 100. Trabalhou 80, paga 100. Né? Então, é só uma questão mesmo lógica, mas assim, hoje em dia, né, a maioria é 100%, né, aquela hora mínima ali que está definida no equipamento, certo? Vamos voltar aqui para essa parte aqui, ó, considerar o custo do pessoal quando os equipamentos da equipe parar. Ou seja, você tem lá o operador, né, que está atrelado, está lá, está operando determinado equipamento. Parou o equipamento, ou seja, aquela ociosidade do equipamento vai influenciar, ele vai ser considerada na mão de obra? Está perguntando, é sim ou não? Ah, sim, beleza, ser considerado sim. Né?
vai considerar o custo do pessoal quando os equipamentos parar, certo? Ou seja, o equipamento parou, vai considerar o custo dele, né? Então você vai colocar aqui. Às vezes, tem uma determinada empresa. Isso aqui você vai colocar um dado, uma condição mais comum, né, entre todos os equipamentos. Se for mais comum não considerar, aí você pode marcar não, certo? Tá tranquilo, né? Até aqui. Se tiver alguma dúvida, assim, quando concluir essa tela aqui, aí vocês podem estar perguntando, porque tem um ponto que pode estar ligando com outro, aí vocês podem estar sendo esclarecido, certo? Esses 2 pontos aqui são importantes, né? Para equipamento, fator de eficiência gerencial. É um número, né, que ele vai variar de 0 a maior do que 0 e menor ou igual a 1, certo? E quanto menor, mais equipamento ele vai estar considerando para estar fazendo o mesmo serviço. Isso aqui é um fator, forma de estar simulando, né, a situação dos equipamentos. Vamos supor que você tenha, né, vários equipamentos ali no seu projeto, se é seu, se não é, nesse caso aqui não importa, né? Com relação à eficiência dele, se é um equipamento velho, se é um equipamento produtivo, se é um equipamento que quebra muito. Mas esse fator aqui é mais a questão de paralisação, né? A paralisação devido a alguns sindicatos, também, né? Considerado esse ponto aqui. Então, para uma obra normal, você pode colocar ponto 9, certo? Nunca vai ser 100%. Né? Durante todo o andamento do projeto, podem ocorrer ali algumas paralisações, né? Se você quiser considerar 100% sem nenhum problema, você pode colocar 1, certo? Mas, assim, de um modo geral, então eu vou definir aqui ponto 9, certo? Sem nenhum problema durante o andamento do seu planejamento, esses dados aqui, você pode estar analisando, você pode gerar um histograma aos números, certo? Com 1 vai dar um número X, né? Ponto 9, ele vai dar um pouco a mais de equipamento, ele vai elevar a quantidade de equipamento para fazer na mesma condição, para fazer o mesmo serviço. Ou seja, ele vai elevando o custo. Certo? Eu vou colocar aqui ponto 9. Vamos seguindo aqui, ó, eu vou para esse outro ponto aqui, que já é também um outro fator para considerar, só que aí aqui é uma situação que na tela inicial já te traz. Você tem aqui na tela inicial, ó, o valor do teu orçamento, tem impostos e taxas, né? Tem o custo da ociosidade e efeitos de chuvas. Tudo isso aqui, né, somado para estar gerando aí o custo total da tua, que a gente chama de custo por permanência, né? O custo total da obra. E isso aqui, gente, se você dividir, né, por esse aqui, ele vai dar um determinado fator, que isso vai estar correspondendo ali, esse percentual ali, ele vai estar correspondendo a essas ociosidades em número, certo? Então, assim, caso você queira, né, tá adotando esse redutor, ele vai representar esse redutor aqui, certo? Você pode deixar, sem nenhum problema, 1. Você pode deixar 1 aqui, esse redutor, número 1 aqui. E aí, ele vai estar... gerando o teu orçamento ali, ociosidade e tudo mais, e você... Porque se você colocar, por exemplo, geralmente isso aqui é feito mais... O pessoal que trabalha só com orçamento. Trabalha só tem um sistema só de orçamento, né? E não tem essa ociosidade, efeito de chuvas, por exemplo, e outras questões ali que são bem importantes durante o andamento do teu projeto. E aí ele utiliza um determinado fator para estar simulando, né, essas situações. E não tem como detalhar, né, num sistema somente de orçamento. Como saber esses valores, certo? Então assim, você pode deixar 1, certo? E efetuar o cálculo, você vai ver essas informações. Não, mas eu quero saber quanto é que está representando em números. Você pode, sem nenhum problema, em diminuindo esse número aqui, colocar ponto 9, calcular, ver quanto é que vai dar, e você vai chegar a um ponto aqui que ele vai estar
coincidindo aqui o valor do orçamento, né, com o valor total. Mas isso porque você está adicionando esse redutor aqui, certo? Só para tá simulando a situação, ou você, caso você queira, de fato, né, saber exatamente quanto é que é o fator desse, quanto é que é esse fator, certo? Bom, o Previx, gente, ele não sabe que dia é hoje, né? Então, tem essa data de referência aqui, exatamente para os reajustamentos, né? Você precisa dizer para ele que dia, né, que dia é hoje. Então, você deixa manter atualizado. Ele vai atualizar a data aqui de referência de acordo com a data do computador, né, do Windows, certo? E aí, isso serve para quê, né? Quando você tem um projeto que... Isso serve para ele te dizer, né? Você está dizendo para o sistema qual o tempo presente, né? Porque você pode estar analisando esse projeto no passado. Para você consultar um valor de reajustamento do passado, você tem que colocar não e colocar uma data do passado, certo? E aí ele vai adotar uma nova data de referência. Tá tranquilo isso aqui, né? Vocês vão ver um projeto que tem mais de um ano, por exemplo, reajustamento anual, né? Ele vai pegar como data de referência isso daqui, a data atual, certo? Então, sem nenhum problema. É tanto que se um determinado mês não tiver a cotação, ele vai... A gente utiliza sempre a cotação sempre no meio do mês, né? Dia 15. Vocês vão ver isso daí, certo? Essa questão aqui de valor mensal é sempre valor presente. Mas caso você queira, né, analisar ali o futuro, né, referente a um reajustamento, né, você pode estar colocando, considerando um determinado fator aqui. Isso aqui é uma estimativa futura de quanto, sei lá, você pode colocar aqui 5% ao mês, ou 0,5% ao mês, 1% ao mês, não sei. Você vai somente simular uma situação, valor futuro, e ele vai mostrar lá, mês a mês, no futuro, né? Porque uma coisa é você está analisando o seu projeto, valor presente, né? Lá, o custo de um cimento, né? Hoje, ou o preço, né? Os valores lá mensais lá, hoje é tanto, mas daqui a 6 meses já vai ser outro. Então você pode estar simulando essa situação com um determinado percentual, certo? Entendeu? Futuro. Mas aí você pode deixar só o valor presente mesmo, porque aí fica muito. No momento fica muito. Você pode deixar para um outro momento estar analisando isso, certo? A moeda indexadora de insumos, isso aqui é somente para insumos. Você pode ter aqui você tem uma determinada inflação diária. Hoje em dia, assim, devido a... Tem como você acompanhar, né? Mas caso você queira, você pode estar acompanhando somente pela indexadora, que é aqui, né? Você tem que marcar aqui. Porque o que é isso, né? Para os materiais, né? Você pode marcar lá, tem uma opçãozinha quando for gerar os insumos, tem uma opçãozinha de atualizar somente para os materiais. Você pode atualizar os custos dos materiais de acordo com a inflação. Você tem a cotação lá diária, clica em atualizar e ele vai reajustar o custo com base no IPCA, que é uma cotaçãozinha que tem. E aí, mas para ser diária, a gente faz ele faz a média, né? E ele divide e coloca lá o diário. Isso aqui é para você ter uma estimativa, né, de custo, né? Caso você acompanhe o custo, né, dos seus insumos de acordo com essa inflação. Se não, a gente não acompanha, deixa a corrente mesmo. E como é que eu vou atualizar? Você vai atualizar de forma manual, você vai importar do Excel, né? Porque até mesmo fica mais certo, né? Assim, você tem lá o setor de compras, ele te passa qual é o custo no momento, quanto é muito relativo isso aqui, porque pode ter um desconto, ou pode comprar, depende da quantidade que você vier comprar, certo? Enfim, então você pode atualizar de acordo com o valor mesmo, que está sendo o custo atual mesmo, certo? Não tem nenhum problema de forma manual ou importando lá do Excel. Essa outra forma, você marcaria aqui e tem como estar tendo essa atualização do custo unitário do teu insumo somente pela inflação, certo? Tem que atualizar as cotações para que isso funcione.
Isso aqui, ó, logo abaixo, data da OS, é aquela plaquinha, certo? Aquela plaquinha lá do teu projeto. Tem alguma dúvida, gente? Enquanto isso, eu vou beber um gole de água aqui. Para ficar claro, essa correção pelo IPCA poderia ser INCC, poderia ser qualquer outro índice, né? Mas aí, aqui é só pro insumo. O INCC é para os serviços, né? Mas é a mesma lógica. Porque é para um insumo, certo? INCC, E esse IPCA, ele está atualizado de acordo com... a gente, a gente, Vocês imputam o IPCA ou somos nós? pronto. A gente aqui, a gente está sempre atualizando quando o DENIT disponibiliza. Certo? Supor, o DENIT disponibilizou essa semana aí, semana passada, né? O do mês... É, do De mês, março. Isso, de março. Então, ele disponibiliza, a gente vem É o aqui... Banco Central, né, o IPCA. E a gente importa aqui no Previx. Você pode atualizar. Ou você pode pegar da gente. Ó, eu queria os dados mensais, que a gente chama de dados mensais. É um arquivozinho, a gente exporta e você importa aí rapidinho, atualizado, sem nenhum problema. Todo mês a gente está atualizando aqui. Daí traz a valor presente, o custo, né? Custo. E você citou o valor presente da venda também com reajuste, né? O anterior a esse. No caso, seria para o serviço. É outra situação, vai ser lá na planilha de serviço. Exatamente. Tá. Isso tudo para valor presente, né? O valor futuro você ainda vai citar aí alguma coisa. Bom, o valor futuro é com... Isso aqui seria para receita, né? Futuro, uma situação você pode estar adotando. Certo? Ou na próxima telinha aqui também. Aqui, ó. Uma inflação mensal, uma situação você pode estar adotando. Porque o futuro a gente não tem, né? Você não tem uma projeção. Hã? Se quiser fazer uma projeção, Uma projeção. ele faz também com essa Exa inflação, com esses dados. Se exatamente. quiser, né? Exatamente, se quiser. Tá bom. Bom, então aqui é a plaquinha da... Você vai informar, essa informação é isolada, tá certo, gente? Essa data da US, você vai informar o dia, né? Da US lá do... Que é o mesmo, vai ser a mesma data aqui, ó, dessa mês base, né, da proposta, né? Quando foi assinado, você vai informar aqui. O prazo contratual, quantos dias você tem para executar esse projeto? Se teve alguma paralisação, né, você vai informar aqui. Então, aí ele vai te dizer aqui, né? Colocar aqui, vamos lá nesse projeto aqui, vamos supor que o início ia nesse mês, o prazo, coisa pequena, 120 dias. Aí, vamos supor que só uma simulação paralisou um dia, né? Ele vai aumentar aqui. Né? Então é só uma situaçãozinha para você bater o olho, né? De forma mais rápida e ver a quantidade de dias. Certo? A duração das tarefas, dias trabalhados. Ou seja, ele vai te mostrar lá a quantidade de dias lá no cronograma, sem considerar, né? Obviamente, os feriados, repouso semanal, certo? Então, dias trabalhados. Se for dias corridos, ele vai considerar tudo, mas em forma geral, dias trabalhados. A moeda aqui, só um símbolo, porque o Previx ele é utilizado também no país, pode ser dólar, pode ser outra moeda, certo? Pode trabalhar com outra moeda. Bom, vamos para esse campo aqui, para a gente encerrar essa parte aqui. Condição de faturamento. Teu projeto pode ser consorciado, você pode ser o líder, percentual maior, pode ser não líder, pode ser oficial ali, 3, né? Percentual maior, pode ser flutuante, percentual que varia. A situação aqui tem como não. Então, aqui é caso tenha, né, um consórcio, mas ele acompanha, você vai acompanhar sempre o total ali do teu projeto. Essa parte aqui do consórcio, ele vai mostrar uma parcela lá no relatório, ele vai mostrar esse percentual, né, ali, essa parcela, certo? É sempre acompanha total.
Certo, gente? Então aqui, ó, a gente demora um pouquinho, né, pra tá falando, mas isso aqui, coisa de minutos. Você, no seu primeiro projeto, você define ali as informações básicas, passa, aqui é rápido. Isso aqui é rápido quando você tá trabalhando, certo? Vamos agora aqui pros específicos, né, da obra, e já entra aí em outros pontos, ok? Certo? Então aqui, ó, você tem reajustamento, né? Supor que teu projeto seja lá 12 meses ou 2 anos, né? Vai ter um reajustamento anual? Ok, vai ter um reajustamento anual. Qual foi o mês, né? Qual é o mês base da proposta? Porque pode ser anos anteriores, né? Então, aqui é o mês que foi, de fato, ali assinado o contrato, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um ano anterior, nesse caso aqui, só para dar um... Vou colocar aqui janeiro de 2022, né? Só pra... Porque aí, sabe que lá no reajustamento ele vai considerar essa... E o mês de reajuste, esse mês, pode ser o mês de janeiro, né? Certo? Qual vai ser o índice que você vai utilizar? O índice do mês, o índice do mês anterior, pode ser o índice do mês, né? O fator de reajustamento, que é aquele 0, alguma coisa, que ele vai, né? Aquele fator, ele vai truncar, ele vai arredondar. Quantas casas? Geralmente 4 casas, 5 casas, né? Então, isso aqui você tem que definir antes do fechamento da primeira medição. Fechou a medição, obviamente, não faz sentido você alterar isso aqui. E essa informação está no contrato, né? Então, tá tranquilo, né? Então, o cliente eu vou deixar por enquanto aqui, que é qualquer mesmo, porque é só treinamento, mas aqui é definir aí o seu cliente, tá? Agora vem umas informações que é o que o Previx faz, né? Que são informações bem importantes ali, que vão estar gerando, vai estar... Quanto mais próximo, né? Quanto maior o sentimento, né, de quem esteja ali executando, ele vai informar dados mais próximos. Isso varia a localização no país, do mês, né? Isso varia tipo de obra, equipamentos utilizados, tudo. Então, é uma média a acrescentar para atingir uma umidade ótima, certo? Pode ser 5%, 7%, ou muito seco, né, 7%. E isso vai influenciar somente para os serviços, compactação, né, terraplanagem, somente para esse serviço base, subbase, só para o serviço específico, certo? Que ele tem uns grupos, né, ele vai atingir essa informação aqui só para esses grupos. E elas estão relacionadas, essas duas informações aqui, ó, você tem a questão da densidade, né, também é uma média, e não tem como, e é tonelada por metro cúbico, né, isso que não tem como você... É uma média geral, que aí ele vai também pegar para os mesmos tipos de serviço, né? Pode ser 1.9, 2, no máximo, depende, 2.1, mas nessa média aí, certo? De 2. Pode deixar 1.9. Então, aqui eu vou colocar 5, certo? Aqui eu vou colocar 1.9. Consumo médio de dias na medição dos carreteiros. O pessoal, né, os operadores, os carreteiros, eles não têm ali no primeiro momento o abastecimento. Então, no primeiro momento ali, o que é feito, né, geralmente é retirado do valor, né, do transporte pro consumo do diesel e vai pro consumo do diesel, certo? E isso representa em torno de 20%, 25%, 30%. É muito relativo, né? É uma média. Então, se não tiver isso, se você tiver... Isso aqui faz sentido para um tipo de obra que tem muitos equipamentos, né? E eles precisam ali estar abastecendo. Tem muitos carreteiros, no caso. Muito basculante, tudo. Então, eles precisam estar abastecendo e no primeiro momento eles não... Então, você retira um percentual ali do transporte para o abastecimento. Tá tranquilo isso aqui? Vocês estão entendendo? O que isso representa?
Sim. Isso aqui não vai aumentar Sim. e nem diminuir nada, certo? Vai só... Ok. Eu vou colocar... Só pra gente... Pode colocar ou não. Nesse caso, o treinamento aqui, você vai ver que não vai influenciar, né? ICMS. Se tiver, né, aquele total lá do estado, 17% ou 18%, e vocês têm imposto no custo, é aqui que informa, certo? E em cada insumo você tem o imposto incluso, né, e ISS incluso, etc. Certo? Vocês vão ver lá nos insumos. Aqui nessa parte de cima aqui, ó, considerar os custos da medição. A maioria é arredondado, truncado, mas se for, isso aqui é só o valor, né, o total lá da medição, e depende do fiscal, né, se for só truncado, tudo bem, né, não arredondado, ok. Aí você marca aqui, né? Controle de medição, livre para medir, entre aspas, né, livre para medir dentro do acumulado que você tem. Ok, vamos supor, você tem lá um volume de 500, né, está previsto para executar nesse mês 100, certo? Cronograma. Só que lá no fechamento da medição, foi medir, você pode medir 120, pode medir a mais, entendeu? Dentro daquele, até os 500, né? Dentro do que está lá no contrato, certo? Aqui o conceito no Previx, basicamente, medição é em cima do contratual, certo? E a produção é em cima da revisada. Vocês vão ver lá a planilha de serviço. Então, fica essas duas, porque a diferença dessas duas, você tem a prateleira, né? Que é aquela serviço executado não medido. Pode executar mais, medir a menos, né? Vai ficar ali uma produção, né? Ali, seja uma receita mais abaixo do que você, ou seja, você gastou mais e recebeu menos. Ou você pode medir mais e executar menos. E mais importante que até o final do projeto, né? Igual, né? Certo? Então vamos descendo aqui, ó. Planilha de venda. Né? A planilha de venda, RDC. RDC, você sabe o que é, né? É aquele regime diferenciado de contratação. Pode ser por unidade, por quilômetro, pode ser, assim, aqui o tempo caminho, né, no caso. Mas isso aqui, imagina só, né, sei lá, vamos supor que você tem duas pontes, né, o cliente não quer saber o detalhamento, ele quer saber a ponte A, eu vou estar medindo ali aquela ponte A, a ponte B, certo? Ele não quer saber o detalhamento da execução dos serviços. Quem tem o detalhamento da execução do serviço é quem está executando, né, então você vai ter duas planilhas, né? Você vai ter a planilha de produção, totalmente diferente da planilha de medição. Aí você teria que marcar aqui RDC, então ele iria habilitar essa planilha de vendas aqui. Certo? Eu posso trabalhar tudo numa planilha de serviço? Pode sim. Se for o cliente enxergar a mesma planilha que você enxerga da produção, é só planilha de serviço. Não, mas é uma planilha diferente, né? Isso assim. A planilha contratual, né, é diferente da planilha de produção. Então, você pode colocar aqui DC, certo? Nesse primeiro momento, porque vai ficar muita informação, a gente pode começar sem, né? Trabalhando como se fosse só planilha de serviço. Que aí vocês vão ver que é uma mesma informação, né? Vocês vão estar basicamente quase que replicando para a planilha de vendas, né? E quando chegar no acompanhamento, que vocês aí vai ficar mais claro ainda, né? Então, interessante focar na planilha de serviço, para vocês pegarem os conceitos e depois, sem nenhum problema, né? Você pode marcar aqui, descer, e aí subir uma outra planilha diferente e linkar uma com a outra, certo? Que elas têm que estar linkadas, ou pode ser uma para uma, depende, assim, a relação, né? Bom, tempo caminho aqui pode ser por estaco, por quilômetro, né? Ele vai gerar aquele gráfico, né, de acordo com o cronograma, execução ali, certo? Do tipo, você vai criar os grupos, certo? Então, você pode também estar criando esse tempo caminho. Aqui o cronograma executivo é um outro ponto, certo? Então, você tem o cronograma executivo,
que é uma outra planilha totalmente. Imagina só que você tenha lá a planilha de execução e você tem o cronograma executivo desse seu projeto, só que o cronograma executivo é uma planilha totalmente diferente da tua de produção. Então você pode estar linkando o cronograma executivo com a tua planilha de execução, né? A tua planilha de revisada, que é a de produção, certo? Então, tem várias situações aqui, né, que você pode estar disponível, sim, para você estar utilizando. Com um contrato que tem aquele desconto, né, com rede, você marca aqui, né, só para marcar, e o desconto é feito na planilha de serviço mesmo. Adicionado, coloca o valor negativo, certo? Bom, eu queria hoje concluir essa parte aqui, certo? Vamos avançar aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma colocação? Vocês têm algo a acrescentar ou alguma pergunta? Não, né? Estão me ouvindo bem aí? Sim, pode seguir, João. Estamos em informações iniciais ainda, né? O que a Isso. gente colocar vai ficar no projeto. Isso pode ser colocado ao longo do projeto, quando surgir necessidade de mais informações. Você pode alterar, sim. É importante fazer essa alteração antes do fechamento da primeira medição, certo? Você pode fazer alguma alteração, né? Certo. Para algo a acrescentar, algo sem nenhum problema, certo? Joia. Bom, impostos e taxas. Isso aqui é mais uma vez, né, do teu projeto. Se não tiver essas informações no momento, sem nenhum problema, a gente pode estar adotando, que isso aqui está no teu contrato, né? Mas isso aqui pode ter algum dado, mas vocês têm essa informação aqui. Não necessariamente nesse primeiro momento vocês precisam estar colocando, mas se tiver alguma dúvida, algum ponto aqui, a gente pode estar colocando. Vocês lembram que lá na planilha, lá nas configurações iniciais, né, a gente tinha padrão, né? Então eu falei para vocês, ó, essa informação aqui ela pode ser copiada. Então é nesse ponto aqui, ó. Quando eu clico aqui padrão, ele está adotando aquele padrão, tá lá. Ó, aqui está zerado. Se lá tiver alguma informação, eu clicar aqui no padrão, ele traz lá, certo? Então aqui ele colocou, né, o PIS, COFINS, ISS. Não tem, só tem ISS. Ok, você vem aqui, retira, certo? Aqui sobre, né, o faturado, né, sobre preço aqui, sobre mão de obra, né, certo? Aluguel de equipamento. Apesar dos equipamentos serem seus, né, você pode considerar 100% eles, né? Você pode colocar aqui, ó, 100, considerar 100% dos equipamentos no fluxo. Problema. Não, eu tenho um equipamento de mercado, né? Então você pode muito dificilmente você vai ter, sei lá, 50%, é uma média, né? 50% no fluxo ou 50% de mercado, você pode fazer isso lá no cada insumo. Então, geralmente, o que é mais comum, né, a maioria dos equipamentos, né, você pode considerar todos como 100%. Então, lá no teu custo, né, vai lá, é tudo considerado fluxo. Se tiver algum equipamento que seja de mercado, você queira considerar ele diferente, você pode estar fazendo essa definição por insumo, cada insumo. Taxa de administração, esse soma aqui, central e regional, se tiverem duas, o controle aí, né? Aquela taxa que é em torno de 5 ou 7%, né? Vou botar 5% aqui. Aí vem a inflação, né? Caso você queira simular custo de, por exemplo, custo do cimento, o custo que está hoje aqui, né, no teu projeto, custo X, calculou, tem lá 12 meses. É o mesmo custo, né? Daqui a 12 meses. Então, mas aí você pode estar simulando a situação e adicionando uma inflação mensal de 3,5 e para simular uma situação futura de quanto está o teu demonstrativo econômico, o teu fluxo, certo? Aqui, ó, essa parte aqui, gente, de taxa mensal, de captação, isso aqui é aquele percentualzinho aplicado ou
sobre o valor negativo ou sobre o valor positivo, né? Quem acompanha isso aqui no fluxo de caixa sabe o que é em torno de 1%, meio, 0,5, 2 máximo, certo? Então, vou deixar aí. Recebimento, né? Recebimento sobre o... Aliás, retenção sobre o recebimento. Se tiver aquela retenção, é bom que não tenha, né? Mas se tiver a retenção, você informa aqui o percentual. 5%. Então, ele vai, né? Tá retirando sobre o recebimento. Certo? Mais uma tela que eu não preciso estar entrando em detalhes aqui, né? Percentual de FGTS, 13º, é o total, né? Você vai adicionar as informações aqui, né? Referente total, né? Porque o salário lá que você vai informar em cada insumo são custos líquidos, certo? O salário é 1.000, aí você vai informar lá 1.000. Quanto é que vai ser o custo para você? Vai ser uns 1.000 mais esse encargo, né? Certo? Você vai informar o custo líquido lá, mensal, sempre mensal nos insumos, né? De forma sempre mensal. Não tem custo unitário, assim, para informar. O sistema calcula, né, todas as composições de forma unitária. Mas vamos supor que você tem um custo... Às vezes o pessoal está fazendo um orçamento que ainda vai executar ou não executou e tem só custo unitário. Então, você transforma em mensal, adiciona um encargo, né? Transforma em mensal. E aí, quando for calcular, vai dar o mesmo custo, né? E o custo unitário vai ser o mesmo, certo? Bom, vou avançar aqui. Regras trabalhistas. Nas regras trabalhistas, você tem as horas oficiais, que são 220 horas. Mas isso aqui é um número totalmente fora, né? Assim, é um número só para você ver que a RH utiliza, mas na prática não é isso que acontece. A média de horas normais é em torno de 188, no máximo 190, 185 horas, né? Calendário normal, assim, porque é justamente esse dado, né, que o sistema pega para calcular ali o teu custo unitário do projeto. Do unitário do insumo, né, da mão de obra, certo? Então, essa regrinha aqui, ó, custo da hora extra 1, é o quê? 60%. Aí você põe aqui, ó, 1,6, né? Se for 60%, né, da hora extra. Tem hora extra 2? Tem ou não tem? Não, não tem. Então, você pode colocar ou 0, ou colocar o mesmo número aqui. E aqui você coloca 24, né? Não, mas tem hora extra, né? Então você pode... Essa hora extra 2, ela vai valer, por exemplo, sei lá, 100%. Só um exemplo, tá certo, gente? Vai valer 100% ou 70% a partir da terceira hora extra, certo? Ele vai ter uma tabelinha que ele vai... Isso aqui é para um projeto que tem muitas horas extras, né? Vai trabalhar, né, com necessidade de muitas horas extras. E depende do prazo, né, de entrega do projeto e tudo mais. Você pode analisar um cenário, aqui ó, a questão do cenário, né? Você pode analisar um cenário, né, com hora extra, um cenário sem hora extra, por exemplo, certo? Total de horas nos sábados, né, custam quanto? Horas... Vai valer, por exemplo, trabalhou no sábado, vai ser 100%, né? Ou se trabalhou no sábado, vai ser 60%, mesmo da hora extra 1, certo? Eu vou colocar só hora extra 1, certo? Vou colocar aqui 24 e deixar... O 24, gente, é só para ele não contabilizar, para ele não considerar e não aparecer lá na tabelinha, ou seja, a mesma coisa, certo? Por em 1 hora extra ou 3 horas extra, vai um percentual. Isso aqui é tabelado, essa parte de baixo aqui, né? Vai valer das 22 às 5 da manhã. Eu vou clicar aqui no padrão, ó. Quando eu clico no padrão, ele já traz lá a tela lá de configurações, quando eu cliquei aqui no padrão. Então, domingos e feriados, 100%. Certo? Então, tá tranquilo aqui, né? Essa telinha aqui é regras trabalhistas. Vamos lá, vamos avançando. Aqui vai entrar num ponto paralelo, certo? Essa parte aqui do fechamento de preço é uma situação antes de você fechar com o cliente. Imagina que você vai entrar numa concorrência, certo? Você quer saber, de fato, se você vai conseguir, se é viável, né? Você entrar se
você conseguir, né, saber se vai conseguir executar esse projeto com todas as situações. E você, quem aqui faz orçamento para estar entrando nessa prospecção aí, entrando nessa concorrência, enfim, sabe que você faz um projeto sem preço, né? Você trabalha somente com custo, né? Você vai ali fazer o orçamento, planejamento, tudo mais. Depois você adiciona ali, que é o chamado BDI, que hoje o BDI não é só um percentual, né? Existem vários pontos aí, várias situações. E essa parte aqui, que o sistema faz, que assim, o ponto dele gerar o preço é só dar um cliquezinho aqui, ele atualiza o preço com base nos custos. E aí, facilmente, né? Você pode estar. E às vezes acontece questão de desconto, questão de situações, mas aí você tem que. Então, esse ponto aqui é para você saber se vai ser. Se dá para seguir com o projeto ou não, né? E às vezes ocorre muito de empresas, né, entrarem para executar um determinado projeto ou conseguir um cliente, só que com um desconto muito baixo, e por isso que acontece que vocês veem por aí que a empresa não consegue executar até o final porque não tem um planejamento, simplesmente não usou, sim, simplesmente só, né, olhou para cima e vai fazer, né? Então, isso aqui é a parte, né, onde você vai fazer o projeto, né, tudo antes mesmo, sem ter nada assinado, ali do zero, ali fazer todo e ver se vai ter lucro, ver se vai ter resultado, certo? Então, eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, mas vocês podem ver aí, bater o olho facilmente quem faz isso. Vocês vão ver que é uma situação, né, fácil. Você vai alimentar essas informações aqui e lá na planilha de serviço vai ser relacionado os pontos. Você vai dar um cliquezinho, né, e atualizar o preço. Porque eu acredito que no momento eu não conheço assim a quantidade de projetos que vocês têm, ou que vocês vão estar começando no Previx, ou se já está em andamento, se já. Então, possivelmente você já tem um preço, né? Então, vocês não vão utilizar essa parte aqui, né? Então, para um projeto que você já tem ali o mês base, né? Já foi assim, já tem a parte contratual, já tem um contrato com o cliente, certo? Essa situação não é a situação aqui. Tá tranquilo, né, gente? Tudo bem, né? Você pode só avançar aqui, né? Sim. Certo. Premissas, ações e registros. Aqui é textual. E é um ponto importante, porque é o momento que você vai registrar todas as situações, né, atuais do que estão previstas para acontecer, do que você precisa, né? Que foi adotado, ações para viabilizar o que você precisa, né? E determinado registro. Porque tudo isso aqui pode ser uma espécie inicial de um documento, certo? Eu vou clicar aqui em gravar, e aí vou clicar em gravar e eu vou vir aqui, ó, em relatórios de custos, certo? Eu gravei lá e vim aqui em relatório de custo. Quando eu venho em relatório de custo e tem aqui informações iniciais, clique em informações iniciais, eu vou somente visualizar a impressão. Na visualização dessa impressão estão aqui todas as informações, aqui vai estar, tem a logo de vocês, né? É um relatório simples com informações importantes, né? Dos dados iniciais, certo? Então, tem informações que ainda não foram atualizadas porque a tela inicial não foi atualizada. Então, isso aqui é interessante gerar após você fazer primeiro o cálculo, né? Quando você tiver o teu planejamento inicial, você pode gerar isso aqui, né? Esse aqui fica uma espécie de um registro ali inicial dos teus dados desse contrato. E aquelas informações ficam aqui, certo? Porque é uma espécie pode ser até uma espécie de um documento, certo? Porque imagina só, você está aqui, aí você exportou esse cenário, né, para um outro usuário que também está trabalhando no mesmo projeto, ele vai conseguir visualizar essas informações, certo? Ele também vai conseguir visualizar essas informações e fica um registro aí importante para você que está acompanhando o projeto, certo? Então essa parte foi os dados iniciais, certo?
vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode estar introduzindo aqui a parte do planejamento, a parte da planilha de serviço, certo? Do teu planejamento, parte de planejamento. E aí já dá uma introdução aqui. É um ponto, é um passo importante, né? Que seria a parte da planilha de serviço. Vamos lá, gente. Vou avançar aqui. Vou para a planilha de serviço. Eu cliquei na planilha de serviço. Interessante eu dar só um geral aqui com relação a esse planilha. Porque vocês têm aqui diversas planilhas, né? Tem a planilha de preço, a planilha de custo, preço-custo e a planilha custo previsto, custo real. Aqui no previsto, quando se trata de serviço, né, o custo do serviço real, custo do insumo real, é a apropriação. A apropriação é feito o levantamento, né? Isso aqui se pode considerar como no sistema seria uma parte assim, mais avançada, né? Seria um momento assim, momento posterior à parte de acompanhamento, certo? Vamos focar nesse momento aqui, ó. A gente vai ter a planilha de preço, né? Que a gente vai importar uma planilha modelo. No link aí na nossa, aqui nesse encontro aqui tem um botão aí. Vocês podem estar clicando aí. Vocês poderiam, né? Tá vindo aqui de forma manual, clicando nesse primeiro botãozinho. Ele dá essa telinhazinha. Eu não quero, mas vocês não vão utilizar não. Aí ele aparece essa telinha aqui, certo? Imagina só, né? Se fosse de forma manual, você vem aqui, ó, 01, certo? Esse primeiro item, a gente chama de um item analítico, né? Aquele item pai, né? Aí tem um item sintético. Ou seja, vocês viriam de forma manual, clicando descrição, índice, plano de conta, né? Qual é a quantidade, qual é o preço. Mas seria inviável, né? Estar fazendo isso, né? Então, por isso que a gente importa direto do Excel, certo? Então, a gente vai estar importando do Excel e a estrutura que a gente precisa ter é essa daqui, ó. É o código, descrição, unidade, quantidade, no mínimo, e o preço, né? Se você tiver só a quantidade, ele vai importar um preço zero, né? Ou só o preço, sem quantidade, sem nenhum problema. Depende de cada situação. No caso dessa planilhazinha, que é uma planilha que o objetivo dela é só para esse treinamento aqui, a gente vai importar ela. Você pode estar clicando nesse botãozinho aqui, ó. Tá? Ó, detalhe, ó. Cada botãozinho desse, quando você passa o mouse em cima, ele diz o que é que faz, né? Então, ó, importar dados do Excel. Pode ser o Ctrl I também, certo? Então, no botãozinho branco, né, esse botãozinho aqui, ó, ele vai importar o dado do Excel. Então, todas as telas no Previx, qualquer tela que tenha esse mesmo botão com esse mesmo desenho, ele faz a mesma coisa, né? Então, ó, todas as telas que tiverem esse botão aqui, ó, com esse X aqui, ele exporta para o Excel, né? Exportar é enviar, né? Retirar. Então, importar, ele traz a informação, certo? Então, e por aí vai. Vamos logo importar, certo? Essa planilha é fácil, né? Tranquilo, ó. Você vai clicar nesse botãozinho aqui, né? Todas as telas têm basicamente esse padrão. Se você passar o mouse aqui nessa área de cima, ele vai te dizer que existe, né? Ó, primeiro, a existência da planilha tal, tem que ser essa extensão. Ou seja, são só pontos ali, só para te auxiliar. Você passar o mouse em cima desse exemplo também, ele traz outro tipo, né? O formato, ó. Então, é quando você passa o mouse em cima do botão, certo? Que está apresentando. Mas também, sem nenhum problema, vocês podem ver aqui, ó, você tem que ter essa estrutura aqui, ó. Código, descrição, unidade, quantidade, preço, quantidade contratual e o código do órgão. Não necessariamente precisa ter dados em todas essas planilhas. Precisa somente na primeira, né? É necessário que... Aí tem um ponto interessante que é necessário que no primeiro, o código, ele tem aquela itemizaçãozinha, né? 01, né? 01 pai, 0101 é o filho, por exemplo, né? E aí ele vai entender se é pai ou é filho de acordo com o item que não tem unidade, ele vai já colocar como um item pai, certo? O item que tem unidade, como tem nessa estrutura aí que eu coloquei no Excel. Isso aqui é um exemplo, certo? 01, essa telinha que você já estão acostumados a ver. Então, ó, vou clicar nesses três pontinhos para importar. Você pode estar importando de qualquer
pasta aí do seu computador, certo? Cliquei nos 3 pontinhos e dou 2 cliques na planilha ou dou um clique aqui e abrir, certo? Quando eu clico e abrir, ela me mostra aqui um preview, né? Ela tá, nesse momento aqui, ela está selecionada, certo? Tá tudo selecionado. Ela já traz ela selecionada. Você pode ter, de repente, uma planilha que tenha diversas abas, né? Você pode estar importando uma determinada aba ali, ó, certo? Você pode selecionar aqui. Ou seja, então o primeiro ponto é selecionar a planilha nesse botãozinho aqui, né? Esses 3 botões. O segundo ponto é conferir, ver se está na aba correta aqui. Ok, ele apresentou. Nesse momento aqui eu já posso clicar em importar. Eu já posso clicar em importar aqui. Ele vai trazer, né? Ele vai importar tudo isso aqui. E com relação a fórmulas, gente, ele não importa fórmulas, ele importa valores, certo? Se você de repente tiver uma planilha que tenha o valor total, você vai retirar, você vai importar só a quantidade e o preço, né? Valores, copia e cola de valores e tal, certo? E importa, tudo bem? E fórmulas, ele não vai trazer fórmulas, ele vai pegar só o valor. Então eu já posso importar, mas eu quero passar para vocês uma situação que pode acontecer, né, principalmente nesse primeiro momento. De repente você pode vir aqui e clicar assim, ó. Se eu clicar aqui e importar, ele vai importar somente essa linha, certo? Então tem que estar tudo selecionado. De repente você importou ali o preview e clicou aqui. E aí, como é que eu faço? Aí você vem aqui, selecionar todos e importa, certo? Ok, importei. É rápido, né? Assim, ele não faz nenhum... Também é uma planilha leve, pequena, né? Ele já totaliza aqui, que já faz o produto aqui, totaliza. Então vocês podem ver que ele totaliza os grupos aqui, né? Obviamente que aqui eu coloquei de propósito aqui um direto, né? Um custo direto com preço zero, certo? E preço zero, vai ter só custo, né? E vocês podem estar vendo aqui, ó, que a questão de reajustamento tá negativa. Isso aqui é porque ele não atualizou, né? Você pode dar um cliquezinho aqui nesse botãozinho aqui, ó, calcular reajustamento, ele zero. Até porque de fato não tem, né, nenhum reajustamento, né? Só mesmo processamento. Esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho verde, a gente vai definir aqui, a gente pode de repente definir aqui algumas cotações, só para dar esse exemplo. Eu coloquei até o ano anterior para você ver com relação a essa parte de reajuste, né? Então, o primeiro passo aqui nessa planilha de preço é importar a planilha. Ok, definir a planilha. Como é que eu já concluí essa parte aqui? Como é que eu sei? Você pode vir aqui, ó. Qual é o valor total? Você sabe o valor total do seu contrato. É esse aqui? Aí você vai conferir, tá ok, esse mesmo. Não, não é. Vou ver o que é que tá errado, algum grupo, pode ser algum código ou coisa do tipo. Ah, beleza, tá ok. O contrato é isso mesmo, tá correto. Esse é a planilha contratual. Mas aí tem outro ponto aqui, certo? Aqui você tem a planilha revisada. E vamos imaginar que a planilha do cliente ela seja igual à planilha de execução, certo? Então, você tem aqui a planilha revisada e você tem aqui a planilha contratual. Quando eu clico na planilha contratual, eu estou visualizando a planilha contratual, certo? Planilha revisada, a planilha de produção, a planilha do cronograma, a planilha que você vai trabalhar a sua produção mês a mês ali e tudo mais. Planilha contratual, a planilha de medição, né? Então, aí o que está faltando aqui? Vocês podem ver que está zerado, ó, o contrato. Eu coloquei mesmo de propósito naquela coluna lá, só para vocês bater o olho e conseguirem fazer aqui. Eu coloquei a quantidade contratual zerada aqui, para vocês verem, ó, que está zerado. Ó. Aí vem até aquela questão que foi quem falou no começo, não estou lembrado quem foi, com relação às quantidades a ditar, né? Então, imagina só. Aqui você tem a quantidade contratual zerada. Mas vamos igualar, né? Vamos igualar, vamos imaginar que a gente está, né? A gente está no isso, estamos iniciando nosso projeto e a quantidade revisada é igual a contratual, certo? Eu posso igualar nesse botãozinho aqui, ó, copiar. Você já poderia ter importado a coluna da revisada igual à coluna da contratual no Excel, sem nenhum problema. Só que eu coloquei zerado também para vocês entenderem aqui que tem esse botãozinho aqui, ó, copiar as quantidades da planilha, né? Copiar as quantidades para a planilha contratual, tá? Então vou clicar nesse botãozinho aqui, ó.
Cliquei no botãozinho azul, dá OK, certo? E ele copiou. Como é que eu sei que ele copiou? Você vem aqui no botão preto, ó. Aqui, ó, copiou. Mas eu quero simular uma situação. Eu vou fazer essa simulaçãozinha depois que a gente definir aqui os pontos de rodapé. Né? Então, importei a planilha, né? Tá ok. O passo a passo é esse aqui, gente. Mas só que você tem que definir essas informações aqui, ó. Tem que definir, não pode deixar de ficar sem definir o plano de contas, a situação tributária, o índice financeiro e essa condição de faturamento, que é a condição do fechamento do preço. Essa condição de faturamento a gente não vai utilizar, você pode definir todos como serviços normais, certo? Então, como é que a gente faz? Fácil, né? Assim, a gente vai selecionar todos os itens, você pode selecionar com o botão T, certo? Aqui, ó. Selecionei com o botão T, ó. Novamente, ó, clica no botão T, ó, selecionar todos os itens. Selecionei todos os itens. Eu poderia selecionar só até aqui em cima, né? Mas eu selecionei todos os itens e vou definir logo a situação tributária. A situação tributária é aquela questão lá, né, dos impostos, né? Então eu posso colocar logo todos aqui, né? Ok, eu defini já toda a situação tributária de todos os itens, certo? Apesar de não ter, né, imposto sobre o indireto, mas você define só para entrar no registro aqui, ó. Ele não vai adicionar nada, não tem preço, certo? Plano de contas. Ó, você pode também, gente, selecione o primeiro item serviço, aqui, ó, não é o item pai não, selecione o primeiro item, instalação, por exemplo, segura o Shift, né? Shift, setinha para baixo, ó. Aí você seleciona somente os diretos. Vamos considerar que isso aqui seja o nosso direto. Aí você vem aqui, ó, plano de conta, coloca o 0, né, que é o direto. Certo? Então, definir plano de conta. Venham aqui, ó, nos indiretos, clica, ó. Você pode dar um cliquezinho também, segura o Shift, clica no último lá. É como se fosse o Excel, né? Aí você vai ir no plano, aqui, ó, custo indireto. Para que isso, né? Os relatórios, gente, todos, insumos, histogramas, tudo mais, relatório de custo, vai receber essa lógica aqui. Ele vai considerar tudo isso aqui como indireto e isso aqui como direto. Então, você tem como exportar os relatórios por plano de contas também. Certo? Ok, defini. Agora eu vou definir aqui o índice financeiro. Eu posso definir esse, por exemplo, movimento de terra. Né? Você pode definir aqui, eu vou colocar só para a gente até mesmo ter um reajuste, vou colocar aqui terraplanagem, certo? Vou colocar terraplanagem aqui, coluna 38. Né? Esses outros aqui, gente, eu vou colocar sem reajustamento, certo? Porque aqui o intuito aqui é a gente ter o exemplo. Eu coloquei, ó, índice não revisível. É 1, ele não vai reajustar. Coloquei o reajustamento só no movimento de terra, só para vocês verem a situação. E aqui o de baixo, indireto, né? Índice não revisível, vai reajustar nem nada, mas você coloca aqui para ele não falar nada. Ok. Aí o que está faltando aqui? A condição de faturamento. Essa condição de faturamento é aquele fechamento de preço. Aquele fechamento de preço que a gente viu lá nos dados iniciais. Então imagina só que esse projeto ele não tem preço, né? Você vai adicionar todos os itens que forem situações risco ou contingente, os itens que forem faturamento direto, né, que ele vai gerar o preço diferente lá, de acordo com a definição. Itens sem preço, né, os indiretos, né, ou serviços normais. Você pode, sem nenhum problema, gente, definir tudo isso aqui como serviços normais. Ele não vai pegar essa regra, você não vai clicar lá em adotar preço, né? Você já iniciou o teu projeto. Você coloca aqui como serviços normais. Pronto. Imagina só que você já está com um contrato, assinado, tudo mais, e já vai tocar daqui para frente, né? Você não está feito, você não está com um projeto sem preço, né? Está com um projeto com preço. Aí, gente, amanhã a gente continua. A partir daqui eu vou dar um exemplo de essa questão aqui de quantidade a editar, que é uma assunto interessante, né? Porque durante o andamento do seu projeto tem quantidade de editar, tem quantidades de volumes ali mais ou para menos, né?
projeto às vezes não é perfeito e você acaba encontrando ali, né, de acordo com o andamento. Então, isso você altera na quantidade revisada somente. Deixa a contratual intacta ali, né, e você vai ter uma quantidade a editar, né. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Por enquanto, tranquilo. Eu tô falando rápido, tá dando pra entender, dá pra ir nesse ritmo, dá pra seguir assim? Sim, dá sim. Tá tranquilo dessa forma.